Bem-vindos de volta. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo de comentários em cima de uma notícia que já passou, mas não por conta da notícia, mas sim pelo, vamos dizer assim, pelo histórico em relação ao que vem sendo feito com o personagem, que é o Justiceiro. Eu vou ler a notícia que foi divulgada no site, o site O Vício, site que pra mim, no geral, ele pode cometer os erros dele ali de opinião, mas é um site que no geral só noticia notícias assim mais superficiais, que no geral nem fede nem cheira, mas que também não tem uma postura muito clara ali. Quer dizer, o tipo de texto deles não chega a incomodar, porque é sempre alguma coisa curta relacionada a alguma notícia da Marvel ou da DC, sem necessariamente ser tendencioso em primeiro lugar assim. Eu vou ler a matéria para vocês, que diz o seguinte: a Marvel Comics revelou recentemente que Frank Castle, o Justiceiro, finalmente encerrará sua guerra particular em Punisher número 12. Após se juntar ao Tentáculo e lutar contra os heróis mais poderosos da Terra, o Justiceiro é finalmente capturado e acaba baleado por armas mágicas. O personagem vê sua esposa ressuscitada, Maria Castle, admitir que vendeu todos os esconderijos secretos do Justiceiro e o conteúdo deles, em troca de uma bolada em dinheiro. Tendo visto sua mulher saindo em um carro novo e confrontado com a ideia de uma possível sentença de prisão perpétua, Frank Castle pega as balas mágicas que haviam sido removidas de seu corpo e faz uma breve oração ao punho da besta antes de as explodir com suas próprias mãos. Ao final, o Doutor Estranho confirma que Frank, entre aspas, não pertence mais a esse plano de existência, e ao ser questionado pelo Wolverine se ele realmente está morto, Strange diz: o Justiceiro não existe mais. Eu não sei se essa história aí é a última da fase do roteirista, mas quem está escrevendo agora o Justiceiro é o Jason Aaron, e a arte fica a cargo do Paul Azaceta. A ideia para eu ter feito esse vídeo é relativa ao tratamento que o personagem vem recebendo já faz um bom tempo, e pelo fato de você saber que atualmente é o Jason Aaron que está escrevendo ele, você já deve imaginar que a coisa não tá boa pro Frank Castle nas mãos desse roteirista aí. Mas antes eu quero colocar um pouco o personagem em contexto rapidamente e também tratar um pouco da linha do tempo em relação ao que eles fizeram com ele de negativo com o personagem, para que vocês fiquem dentro do contexto do que eu quero passar no vídeo. O Justiceiro foi criado por Gary Conway, Rosendor e John Romita em 1974 na revista The Amazing Spider-Man 129, e desde então ele foi aquele Justiceiro que a gente já conhece, pelo menos os leitores mais antigos. É o Justiceiro que não é um herói, é um personagem que age por conta própria, fora da lei, matando bandidos ao invés de só prender. E ele teve momentos ali em séries, em fases que ele teve, que fizeram o personagem crescer bastante, principalmente nos anos 80. Ele chegou a ser desenhado pelo Jim Lee. Ali ganhou uma notoriedade muito grande, se tornou bem popular ao ponto de ganhar subprodutos como aquele jogo de videogame da Capcom. Eu havia até citado no último vídeo outro jogo baseado em quadrinho, e esse foi um deles. E o personagem, mesmo agindo fora do padrão dos super-heróis da Marvel, sendo violento, assassino,
mas também fazendo justiça por conta própria, do modo dele. Ele foi ganhando espaço na Marvel, ganhou o título próprio. Algumas pessoas consideram ele um anti-herói. Ele não é anti-herói, não faz sentido você dizer que ele é anti a figura do herói, porque ele é a favor da justiça, mesmo que uma justiça que não reconheça limites legais, vamos dizer assim. Então ele não pode ser classificado desse jeito. O Justiceiro, ele é simplesmente o que ele é, um justiceiro mesmo. Ele não segue as leis e não valoriza a vida dos bandidos que ele enfrenta, mas ele faz a justiça do modo como ele quer fazer. E isso torna ele, de um jeito ou de outro, não só um justiceiro, mas um criminoso também. Além de há um bom tempo eles começarem a produzir histórias ruins com o personagem e tirar ele de contexto, ainda para piorar, o Gary Conway, que é o co-criador do personagem, ele se colocou contra o Justiceiro, deu uma declaração falando que era impróprio as pessoas usarem, militares e policiais usarem o símbolo do Justiceiro. E a pessoa pode até dizer, isso tá correto porque o Justiceiro é um assassino e pessoas que trabalham a favor da lei não deveriam usar o símbolo dele. Só que o Gary Conway meio que ele se colocou contra o personagem de alguma forma por causa da onda de politicamente correto anti-armamentista que existe hoje dentro da Marvel. Ou seja, ele não estava dizendo aquilo só porque ele pensava dessa forma sobre o uso do símbolo, mas sim para afetar virtudes. E o que o escritor falou especificamente foi: para mim é perturbador quando vejo figuras de autoridade se apropriando das imagens do Justiceiro, porque o personagem representa o fracasso do sistema de justiça. Ele é feito para indicar o colapso moral da autoridade social e que a realidade de algumas pessoas não pode depender da atuação de instituições como a polícia e os militares de forma justa e capaz. Para vocês verem aí na fala tendenciosa do autor. A verdade é que com essa política que veio do começo dos anos 2010, a Marvel começou a perseguir esses modelos de heróis que são masculinos, que são fortes, que têm características do sujeito que é macho, que é truculento, violento, esse tipo de coisa, sendo que eles são só personagens. Mas a Marvel vem desconstruindo isso progressivamente nesses últimos anos. Fora que, além de ela não só fazer isso por conta própria dentro da política dela, mas ela incentiva os autores a desconstruir os personagens e a desmotivar os leitores a acompanhar o quadrinho com esse tipo de personagem. Você pode ver aí o Wolverine, o Hércules, o Justiceiro. Também aconteceu com o Lobo na DC, e vários outros personagens foram desconstruídos por esse tipo de política atual dessas editoras. O Gary Conway, ele chegou a dizer que ele não quer ver os filmes do Justiceiro, não quer ver produções, além de produções como o seriado, por exemplo, além de ficar falando um monte de besteira e correlacionando o personagem a questões do mundo real sobre política e coisas do tipo, que é típico dessas pessoas com essa mentalidade política. E como eu disse antes, o personagem, ele era um personagem bem popular, bem assim quisto pelos fãs da Marvel, e já teve boas fases ali, como aquela Círculo de Sangue, aquela minissérie Ano 1,
História de Criança, que é uma história escrita pelo Frank Miller, um arco que costuma ser citado também. Retorno ao Grande Nada, aquela minissérie Warzone que foi feita pelo Chuck Dixon, se eu bem me lembro. A fase do Garth Ennis, que é bem longa e inclui várias minisséries ali, capítulos avulsos, que essa aí é a mais aclamada, é a que os fãs do Justiceiro mais gostam, que rendeu muita coisa interessante para se ler, e todos aqueles encadernados que o pessoal costumava consumir, não só naquela revista Marvel Max, que era a que publicava títulos do Marvel Knights, mas também as minisséries que o Ennis vem escrevendo, e até hoje ele produz uma coisa ou outra. Saiu há pouco tempo outra minissérie dele, mas isso aí se passa numa época em que houve uma certa recuperação para o personagem, que ele estava retomando a qualidade nas histórias dele, porque os anos 90 foram terríveis para o Justiceiro. Teve aquela fase do Justiceiro ficar negro, ou sei lá, escureceram a pele dele, ele virou um Frankenstein, que é uma história estúpida só baseada no trocadilho dele do Frank com o Einstein do Frankenstein, e também aquela história dele virar um anjo. Tudo isso é tão ridiculamente ruim e afastado da proposta original do personagem, que é impossível você enxergar alguma qualidade nisso. Depois veio essa fase que eu citei, dos anos 2000 na Marvel Knights, e depois começou de novo naqueles anos 2010, inicialmente ali, a desconstruírem o personagem, não só a descaracterização pelas histórias ruins, mas também a tentar desfazer, tentar sedimentar a imagem do personagem como aquele justiceiro, o cara truculento que a gente conhece das histórias. Daí começaram a fazer aquele tipo de coisa, feito escrever histórias em que o Frank Castle ele começava a duvidar sobre as ações dele, que isso serve de entrada para fazer o personagem ficar enfraquecido. Removeram o símbolo dele, mudaram, só por causa dessas coisas relacionadas ao uso do símbolo por militares e policiais. A Marvel foi lá e mudou o símbolo de um personagem que já existia há décadas, que é uma idiotice completa. O personagem não usa mais armas de fogo e ele foi descaracterizado por histórias mal feitas em que ele ganha poderes ou coisas do tipo. Fica uma coisa meio... o poder dele é meio sobrenatural e ele usa armas e tal, mas eu nem sei bem ao certo como é isso, e também não tenho interesse de conhecer essas fases, mas é muito fora do comum. Quem usa aquela ideia de dizer isso pode ser aplicado até certo ponto, dizer você tem que ler as histórias para saber, só que tem coisas que são tão descabidas que você nem precisa ler a história para saber que o roteirista cometeu um erro em seguir por aquele caminho. Aparentemente ele teve até uma recuperação numa fase não tão antiga assim do personagem, que foi aquela fase World War Frank, que trouxe mais aquela coisa do justiceiro que a gente conhece. Teve algumas fases também posterior do Garth Ennis que conservaram ainda a figura do personagem. Eu não cheguei a ler essa fase World War Frank toda mesmo, mas depois disso foi só de ladeira abaixo, só roteiros estúpidos desconstruindo o personagem, o que acabou culminando com essa fase do Jason Aaron, em que nessa fala aí do Doutor Estranho, o Justiceiro não existe mais.
Como a gente sabe que morte ou afastamento de um personagem é tudo estratégia da editora, e possivelmente o personagem vai voltar repaginado ou reconstruído. Podem até usar aquela ideia sem pé nem cabeça dos X-Men do Jonathan Hickman de ressuscitar o Frank Castle caso ele tenha sido morto lá em Krakoa. Esse tipo de besteira que eles inventaram recentemente, que torna mais vulgar ainda o recurso de matar e ressuscitar personagens. Mas o que acontece de verdade é que esse personagem ele vem sendo esmigalhado por decisões editoriais idiotas. A política da Marvel, essa política identitária ou ideológica da Marvel, ela vem sendo o último prego no caixão do personagem, que vem sendo espizinhado de todas as formas que você pode imaginar. O Frank Castle, o Justiceiro, ele foi descaracterizado em todos os níveis que você pode observar nesse personagem, porque é um negócio inacreditável. O personagem teve as motivações dele mudadas, teve causas, até a parte física do personagem, como aconteceu no caso das histórias antigas. Teve questões da origem, questões, vamos dizer assim, biográficas do personagem alteradas. O personagem foi tirado de função e também de uma lógica de funcionamento do personagem. Se ele é um justiceiro, ele não pode se tornar uma figura, pelo menos não de acordo com a origem dele, uma figura com poderes sobrenaturais, esse tipo de coisa, ou mágicos, ou sei lá o que eles inventaram com essa história de balas mágicas. Eu não quero nem saber o que isso significa. E você vê nisso, o que está claro e evidente é a covardia que a Marvel está fazendo com o Justiceiro. O Justiceiro é um personagem muito bom, muito interessante para você trabalhar ele. Vários roteiristas aí já pegaram ou utilizaram ele em histórias para poder colocar um elemento a mais ali, uma coisa de ação. Sempre que alguém quer colocar um tanto de ação a mais na história, envolve o Justiceiro ou outro tipo de personagem da Marvel similar, porque sabe que o personagem rende e também vai conseguir prender o interesse do leitor. Mas o que a Marvel vem fazendo com ele é um negócio abominável. É algo que não se pode fazer nada, porque a gente já sabe que a Marvel não vai mudar. Mas fica aí esse histórico do que a editora vem aprontando com o Justiceiro, e o quanto é lamentável você ver a destruição de um personagem nesse nível. Então é isso, comentem aí o que vocês acham disso tudo, se vocês lembram de alguma outra coisa que a Marvel fez, ou algum roteirista pouco inspirado, vamos dizer assim. Comentem aí. Eu agradeço a quem viu o vídeo até agora. Muito obrigado e até a próxima.